Personagens fictícios que se utilizam de poderes ou equipamentos a favor da justiça e do bem. Essa é uma forma de definir um super-herói. Os super-heróis são normalmente retratados em um cenário moderno, mas já ouvi histórias que se passavam em épocas passadas. Superman, entre a foice e o martelo, é um bom exemplo do que estou falando, mas como eles seriam na sociedade da Idade Média? Seriam nobres, reis ou simples camponeses? É isso que vamos descobrir. Vamos começar logo com quem está na capa do vídeo. Bruce é filho de Thomas e Martha Wayne, os empresários mais ricos de Gotham. Numa noite, depois de ver uma peça de teatro, os pais de Bruce são baleados e mortos na frente de seu próprio filho. O pequeno Bruce fica traumatizado e esse trauma foi responsável para que ele se tornasse o Batman no futuro. Como todos devem saber, os pais de Bruce eram pessoas muito ricas. Bem, os maiores detentores de riqueza na época, depois dos reis, eram os nobres. Na Idade Média, eram os nobres os donos das forças militares e de muitas terras. Assim como o clero, eles ocupavam funções políticas importantes que marcavam o seu tempo. A nobreza era dividida em dois grupos, a alta nobreza e a baixa nobreza. A alta nobreza era formada pelos príncipes, arquiduques, duques, marqueses e condes. Eles eram os grandes proprietários de terra e que possuíam forte influência política e tinham um considerável número de vassalos. Em muitos casos, um membro da alta nobreza teria mais importância do que o próprio rei. Já a baixa nobreza era formada pelos viscondes, barões e cavaleiros. Os cavaleiros eram aqueles que melhor exprimiam a organização militar estabelecida ao longo do período medieval. Quando tinham terras, eles podiam se dedicar apenas ao aprimoramento de suas técnicas de luta e à utilização das armas. Então faz sentido que o Batman fosse um cavaleiro. Como já disse, os cavaleiros aprimoravam as suas técnicas de luta e armas em suas terras. O que explicaria o porquê deste Batman saber tanto lutar e ter esses equipamentos. E o apelido Cavaleiro das Trevas faria ainda mais sentido. Uma coisa que queria destacar é que o Batman tem essa regra de não matar. Isso seria muito estranho para a época porque a pena de morte era normal naquele tempo. Um Batman naquela época chamaria muita atenção. Vamos sair da DC e passar para a sua rival de longa data, a Marvel. O Homem-Aranha é provavelmente um dos heróis mais amados da Marvel. Peter Parker era um jovem fotógrafo que foi picado por uma aranha radioativa, fazendo-o ganhar poderes de aranha. Ao que tudo indica, o jornalismo foi inventado por Júlio César para divulgar suas conquistas militares e informar o seu povo sobre a expansão do Império Romano. Assim foi criado a Acta Diurna, o primeiro jornal da história. Agora na Idade Média o jornalismo deu um salto tecnológico com a invenção da prensa de papel pelo alemão Johannes Gutenberg. Essa invenção fez com que o trabalho que era antes feito manualmente fosse agora feito por máquinas, e então tornando a publicação de notícias muito mais fácil. Mas isso só foi acontecer lá para o final da Idade Média e começo do Renascimento. A realidade medieval não era favorável ao desenvolvimento do jornalismo, por isso a troca de informação limitou-se à transmissão oral. Mas existiam as crônicas medievais, que eram uma espécie de jornal primitivo. As crônicas medievais estavam entre os registros históricos, a literatura e o jornalismo. São documentos que relatam acontecimentos vividos principalmente pelos nobres, alguns preocupados em elogiar os seus senhores e outros em descrever os fatos como realmente eram. Também havia uma preocupação com assuntos de interesse, como personalidades da elite envolvidas em casos de crime e morte, que chegavam a ser sensacionalistas. São encontradas também referências a aspectos comuns da vida cotidiana, como descrições de caçadas. Também havia cartas elaboradas por monges, cronistas, diplomatas, funcionários de mercadoras e outras personalidades.
Serviam para noticiar e comentar sobre lugares distantes. Peter Parker era fotógrafo, mas na época a fotografia ainda não foi inventada. Então o que ele seria? Num lugar onde estaria as fotografias, havia desenhos. Então Peter Parker provavelmente trabalharia com iluminuras. Mas o que são iluminuras? As iluminuras eram ornamentos presentes nos livros e manuscritos usando como recurso o desenho, a pintura e a aplicação de folha metálica. Esses ornamentos incidiam frequentemente nas letras iniciais decoradas com símbolos religiosos e eram, na época medieval, executados essencialmente por monges. Normalmente as iluminuras retratavam cenas bíblicas, vidas de santos e cenas mitológicas. Eu acredito que o Peter medieval seria um jovem que vive em um mosteiro e que está estudando para ser monge. Mas e quanto à origem dos seus poderes? A aranha que picou Peter era radioativa por causa de experimentos humanos. Mas isso não aconteceria em uma realidade medieval, porque na época não havia tecnologia para tal. Talvez a aranha foi enfeitiçada por alguma bruxa e ao picar o Peter passou os poderes de aranha para ela. Algo tipo lobisomem. Agora vamos de um Vingador para outro Vingador. Thor Odinson é o deus do trovão da Marvel, defensor de Asgard e da Terra e um dos fundadores do grupo dos Vingadores. Thor é filho de Odin e da deusa Gaia e irmão de Loki, o deus da mentira. Quando tinha 8 anos, Odin levou-o para Nidavellir, o mundo dos anões, onde pediu para criar um Mjolnir. Porém, apenas quando tinha 16 anos é que Thor entendeu o que realmente era necessário para empunhar o martelo, um coração puro. E assim Thor se tornou um grande guerreiro, lutando ao lado de seu pai durante séculos. Mas a uma certa altura Odin ficou zangado devido a atitudes arrogantes por parte de Thor. Para dar uma lição de humildade, Odin tirou todos os poderes e memórias de Thor e mandou-o até a Terra com a identidade de Dr. Donald Black. Thor aprendeu o valor da humildade e da perseverança, cuidando dos doentes e dos fracos e aceitando sua própria condição física como aleijado. Após 10 anos deixando Thor vivendo como mortal, Odin plantou na sua mente o desejo de ir de férias à Noruega. Black encontra-se com um grupo de extraterrestres de pedra e encontra uma bengala que é um Mjolnir disfarçado. Ao bater com ele em uma pedra, ele se torna o deus do trovão novamente. Agora vou começar a minha análise. Thor é originalmente um deus da mitologia nórdica. E vocês sabem como eram vistas as outras religiões naquela época? Depois do fim do Império Romano do Ocidente, a Europa foi tomada por povos germânicos que depois foram convertidos pela Igreja Católica, se tornando a maior instituição da época. As antigas mitologias foram consideradas criações do diabo e os deuses pagãos eram representações de demónios do inferno. Então já podemos imaginar que Thor não seria lá muito bem-vindo no sul da Europa. Mas a situação dele ainda piora. No final do século VIII, um povo escandinavo iniciou sangrentas invasões à Grã-Bretanha. Em meio ao terror dos cristãos, esses homens do norte saquearam mosteiros e cidades, ceifando inúmeras almas e fazendo prisioneiros. Após criarem fama, esses invasores impiedosos ficaram conhecidos popularmente como vikings. Por causa dessas invasões, os cristãos da época viam os vikings como um povo selvagem que só queria saber de conquistar terras e derramar sangue. Então, para os cristãos, Thor seria um demónio idolatrado por um povo invasor, selvagem e sanguinário. Mas como ele era idolatrado pelos vikings, acredito que ele, inicialmente, poderia dar apoio às suas invasões. Acredito que isso daria uma boa BD,
Imagina uma história em que Thor é enviado para apoiar as invasões vikingas, mas depois de um tempo acaba questionando se estaria certo invadir terras que já pertenciam a outros povos. Tudo na vida tem um fim, e isso inclui este vídeo. Então, se tens alguma crítica que queiras fazer ao canal ou ao vídeo, sinta-se à vontade para deixá-la nos comentários. Mas com respeitinho, ok? Eu sou o Lagartixa e o vídeo termina agora.